Olá pessoal, eu queria saber se vocês já viram o esqueleto de Luzia, de praticamente 12 mil anos. Vocês já viram o trono do rei Adodesã, do reino de Daomé? Vocês já viram o original da Lusíadas, aquela obra-prima da literatura portuguesa escrita por Camões? Vocês já viram o sarcófago egípcio de Shah Amun-Ensu? Vocês já viram o acervo da botânica Berta Lutz? Vocês já viram o maior dinossauro encontrado no Brasil, montado com todas as peças desse fósseis originais? É uma pena. Se você não viu, nem verá. Tudo isso virou cinzas. Quem viu os comentários que eu coloquei ali no Facebook, quem viu no meu grupo de estudo, sabe exatamente o que eu estou falando. Você que acompanha meu trabalho. Eu, Tony Ritchie, realmente hoje falo com a voz embargada e muito triste com esse acontecimento que você não poderá ver. E eu fico triste em não ter levado mais pessoas para conhecer esse local, pessoas que realmente gostam de tudo isso, né? Por diversos fatores, né? Entre eles pelo abandono realmente que encontra toda a cultura brasileira. Infelizmente isso foi o tema dessa semana triste, aconteceu no dia 2 de setembro, num dia muito especial para a história brasileira, pelos acontecimentos especiais dessa história, né? Mas infelizmente nesse dia também vai ser marcado como a destruição desse mesmo local que foi templo de acontecimento dessa história. O Palácio Imperial, esse é o nome correto, que foi mudado depois para Museu Nacional, para quebrar realmente toda essa história monárquica brasileira, pegou fogo, foi totalmente destruído. Virou cinza, tudo isso que eu falei para vocês, que não é só um museu nacional, é um museu mundial, com acervo para toda a humanidade do planeta inteiro. O próprio esqueleto de Luzia, por exemplo, mostra algo que eu já falei em programas anteriores, inclusive no programa Reconectar e Curar, que eu faço com a doutora Patrícia Lamar, comentando sobre essa arqueologia magnífica que tem no Brasil. Ela prova exatamente que os indígenas não vieram ali por cima, mas sim vieram da África, de uma outra imigração. Olha que interessante. Então será que realmente a África estava conectada com o Brasil? Então são coisas que quando a gente viaja o mundo, a gente pode, através dos museus, buscar informações do que a gente aprende com os povos e ver realmente o que a história fala, ver as alternativas. Eu, como um pesquisador, a gente começa a ver o que está acontecendo realmente, o que isso está vibrando, e será que a história está contada de forma correta ou não? Tudo é tema de pesquisas, né? Todo mundo que lida com essa parte de energia, todo mundo que lida com essa questão de evolução humana, busca encontrar um elo de ligação para saber que nós somos criaturas especiais nesse planeta. E isso é chamado cultura. Infelizmente, esse museu brasileiro, que foi palco de tantas coisas lindas, principalmente na comemoração dessa Semana da Independência, foi destruído por um fogo que agora, lógico, muita gente vai ser oportunista, vai aproveitar sobre isso, vão começar a tacar a culpa em bombeiros, tacar a culpa na administração, tacar a culpa em um monte de coisas, colocar a culpa em outras situações, mas a culpa é apenas uma. É o descaso com a cultura brasileira e com tudo que acontece no Brasil. Só para vocês terem ideia, né, a elite brasileira, infelizmente, não é culta. Então, de um lado, temos um povo elitizado, entre aspas, não são todos, mas a grande maioria que está no comando não procura trazer essa cultura para as pessoas e preservar. Basta ver todas as pesquisas que a gente tem aí, todos os centros de pesquisa, todos os museus, todos os campos históricos como estão. Né? Não precisa fazer uma conta muito longa, mas basta lembrar que em 2013 teve um problema lá no Memorial da América Latina, né? Um acidente. Museu da Língua Portuguesa em 2015, ali na Estação da Luz, pegou fogo, uma construção portuguesa magnífica. Daqui a pouco vão inaugurar, né, um mini museu, minúsculo. Museu Nacional, que foi agora em 2018, e o Butantã em 2010, quem esquece, né, do que aconteceu. Fora isso, todos os princípios de estudo, todas as pesquisas estão muito paradas, não há investimento. E todo monumento histórico, toda a parte ligada à história está destruído.
Isso, a cada vez mais, há uma aversão das pessoas não gostarem de história, elas deixarem isso de lado, porque parece que é chato lembrar do passado, lembrar dos antepassados, lembrar de um elo de ligação muito especial, né? Então é muito melhor para as pessoas elas ficarem nessa cultura rasta, essa cultura limpa, essa cultura mais rasteira que existe hoje, do que elas buscarem o despertar, buscarem algo que fez parte da história. Quando eu falo que o Brasil foi uma nação de grande pujança, muita gente fala, não, imagina, o Brasil ele foi feito por povos ruins, o Brasil foi depósito de gente, teve escravidão, teve um monte de coisa. Mas quem acompanha meu trabalho, entrando um pouquinho mais profundamente, eu falo sobre a Missão Brasil. Procure lá, anteriormente, quando eu falo sobre o descobrimento do Brasil, eu falo uma coisa muito séria, a razão do Brasil ser descoberto e ser colonizado pelos portugueses. E até o final da monarquia, o Brasil era uma terra de grande pujança. Chegou a ser a capital de Portugal. Então basta lembrar, né, que em 1807 a família portuguesa vem correndo para cá, para o Brasil, fugindo das tropas francesas, as tropas de Napoleão Bonaparte, que tentam dominar tudo. E próprio Napoleão fala, né, que foi o único rei que ele não conseguiu dominar, foi o rei de Portugal, porque ele veio para o Brasil. Em 1820, se eu não me engano, aí há uma revolução liberal e eles voltam novamente para Portugal para tomar conta de toda aquela divisão que estava acontecendo em Portugal, né, que é um dos países mais especiais do planeta, Portugal, Espanha e Inglaterra, naquela época. E depois, aí vem realmente, antes dessa saída de Dom João voltando para Portugal, vem a nomeação de Dom Pedro I como príncipe regente, mostrando que o Brasil ainda fazia parte de um pedaço de Portugal com a regência e o reino português. Então a coisa é muito séria. Em 1822, Dom Pedro I decide em janeiro realmente ficar no Brasil, né? Então tem o famoso Dia do Fico, se eu não me engano acho que é 9 de janeiro de 1822, é o famoso Dia do Fico, né? Diga ao povo que fico, quem não aprende isso nas aulas de história. E a coisa mais linda, né, que no dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina, justamente com o próprio José Bonifácio, faz a Carta de Independência do Brasil. E essa carta é levada a São Paulo, e no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, onde hoje é o Museu do Ipiranga, né, que também é outro museu que corre o risco de desaparecer, porque está sem conservação, está fechado ao público, tem bastante área ali que está caindo. Torcemos que realmente preserve essa história. É ali que ele grita a independência do Brasil, né? A famosa independência ou morte. E no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I se torna proclamado imperador do Brasil. E aí vem um período muito grande de informações, de desenvolvimento no Brasil, com construção de faculdades, construção de metalúrgicas, estradas férreas, sistemas elétricos, hidrelétricas, que, né, pesquisa um pouco sobre o Visconde de Mauá, tudo isso daí, e vocês verão que até 1889, quando termina a regência, quando Dom Pedro II é expulso do Brasil, que é o filho de Dom Pedro I, o Brasil tem um período grande, um período de grande riqueza que muita gente não consegue entender. E isso é a história que conta. Depois disso, há a proclamação da República e o Brasil segue adiante, como eu já falei isso em outros programas. O que a gente está defendendo aqui, realmente, é a preservação da história. A preservação de uma sabedoria que foi totalmente destruída. Quando eu falei todos esses itens no começo desse assunto com vocês, o que eu quero dizer realmente que a última coisa que você pode perder numa nação realmente é a cultura. E isso relata exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Um descaso total com o que o povo tem de maior valor, a história. E a gente sabe que existem nações no mundo aí que estão sofrendo com isso. Basta ver, por exemplo, sobre a questão do ISIS, que eles vão lá e destroem toda a cultura, né? Foram lá, destruindo a cultura persa, destruíram a cultura iraquiana, que eram centros
que iniciou a vida no planeta Terra, né? E aqui a gente tem essa destruição por um descaso de administração, um descaso de toda essa tristeza envolvida aí, onde a gente tem vergonha de visitar esses locais, porque cada dia que passa a gente fica mais triste. Não precisa ir tão longe no Rio de Janeiro e ver um assunto tão triste como esse, mas basta você andar pela sua cidade, basta você ver que as casas de sua cidade antigas são derrubadas para se tornar estacionamentos. Você vai perceber que os prédios eles estão sendo derrubados e não tem nenhum controle por isso. Basta ver os monumentos pichados, basta ver o nome de ruas sem sentido, as ruas não sendo preservadas, e a própria cultura, né, até se torna motivo de chacota. Depois disso as pessoas vão lá tentar fazer constelação familiar, tentar fazer árvore genealógica, trabalhar com outras informações para tentar resgatar a sua história, tentar entender o passado. Mas existe um movimento muito sério que não quer que realmente o passado aconteça, não quer mostrar essa pujança que o Brasil teve e o que pode alcançar. Eu sempre falo que o Brasil é a terra nova, é a nova era. A inveja, no bom sentido, que os outros povos têm do Brasil é uma coisa incrível. Uma inveja no bom sentido porque o Brasil é o grande celeiro do mundo, é o país que tem mais água no planeta, e essa miscigenação de tantos povos, né, europeus como eu, outros povos indígenas, africanos, americanos, todos os povos se miscigenando nesse país, com todas as crenças e etnias, né, e todas as formações que você possa imaginar, e essa soma de valores e de consciência não pode ser destruída. O Brasil é formado por pessoas como você e eu, que estamos aqui fazendo essa história. É muito importante, né, lembrar que o último presidente que foi visitar esse palácio, né, desse Museu Nacional, que era o antigo Palácio Imperial, foi Juscelino Kubitschek, em 1950. E depois dele, quem mais foi? Nenhum outro presidente foi visitar esse local. Agora, depois do incêndio, o ministro aparece ali, né, secretários, falando de algo que vamos preservar, vamos guardar. Não tem mais o que preservar. As pessoas talvez não entendam que não era a fotografia que tinha lá, que é só imprimir de novo, né, e fazer um trabalho de envelhecimento e tudo ok. Não dá para reconstruir o que foi destruído. E quiçá ainda talvez o prédio pode cair, né, porque o incêndio foi muito grande. Culpar alguém é estranho. A gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil. Que desde a época de JK, o que a gente percebe pela história é que o Brasil está decaindo. Basta conversar com as pessoas antigas, o que era o Brasil antes e o que é hoje. Ah, mas tudo bem, hoje o Brasil tem saúde, tem alimento, o povo não sofre mais? Sofre. Sofre porque não consegue mais fixar raízes. Simplesmente, como eu já falei em outras oportunidades, muitos não conseguem saber nem quem são seus pais, e nem quem são seus avós. Agora imagina quem é você na sociedade brasileira. Você consegue lembrar? Entender? Isso é algo para todo mundo repensar. Que movimento que é esse que quer que o brasileiro apague toda uma história poderosa? E quer que rume para um local onde todo mundo se divide, para um campo de batalha onde não somam os valores. Simplesmente os valores são subtraídos, divididos. Um acredita em A, outro acredita em B. Um apoia X, outro apoia Y. E basta ver por essa campanha eleitoral muito triste que está acontecendo, onde parece, eu acompanho a política desde 1970 no Brasil, e é triste ver esse cenário, onde a chance de mudança está inevitável na mão das pessoas, mas a briga por interesses é uma coisa absurda, a briga do poder pelo poder, a briga de apenas ter o país nas mãos e dominar mais ainda a população, não importa como, não importa quais são os mecanismos. E nós que pesquisamos muito sobre campos energéticos, eu que sou um pesquisador nato de tudo isso, desde a minha infância, é uma divisão que eu consigo ver, né? E é algo assim muito especial quando falo em campo energético. De um lado, uma força que mostra que tudo está sendo limpo na frente das pessoas.
Tudo está sendo desperto. As portas das gaiolas estão sendo abertas, do jeito que eu falo sempre, né? Esse campo quântico de oportunidades, de informações, está acontecendo. Nunca na história do mundo, e principalmente na história do Brasil, como a história sui generis, está acontecendo algo tão especial, onde toda a informação está sendo colocada à prova. Você só vai errar porque você quer, se você quiser na sua vida. Tudo está muito explícito. E está a ponto de ser tão explícito que muita gente acha que é mentira de algumas coisas que são faladas. E é óbvio que tem pessoas que vão pegar justamente essa informação e transformá-la em brincadeira. Vão falar que é teoria de conspiração, vão falar que é mentira, que não existe. Mas a gente não está forçando nada a nada. A gente só está mostrando realmente essa mudança de campo energético. Porque de um outro lado existe um campo treveroso, um campo de trevas, um campo realmente que quer que as pessoas ainda continuem num curral, ainda continuem limitadas na sobrevivência. Que elas não possam estudar, que elas não possam curtir a pessoa que ela ama, que ela não possa realizar seus sonhos. Simplesmente porque ela vive num mundo automático, num Brasil onde tudo vira em torno da sobrevivência, onde você acha que é livre, mas não é. Num país onde 60 mil pessoas são mortas ao ano e as pessoas se assustam com outras coisas ao redor do mundo. E se vocês hoje estão com medo, por exemplo, de um museu que pegou fogo, e muita gente conheceu esse museu só no domingo quando pegou fogo, infelizmente, tinha gente que nem sabia que existia esse museu. Assim como tanta coisa que pode ter na sua cidade e você nem percebe que existe, assim como tantas pessoas boas que falam sobre isso e você também só hoje está descobrindo, o que eu quero dizer é que realmente essa transformação está na sua cara. E é hoje que você pode descobrir realmente muita coisa especial para a sua vida. Porque numa vida de sobrevivência, você não tem chance de fazer mais nada senão acordar cedo para trabalhar, para ganhar pouco, para ficar num sistema que te escraviza, através de músicas, através de alimentação, através de uma mídia, através de tanta coisa que mexe com o seu emocional, te faz ficar preso numa vibração mais baixa, e quando você chega à noite na sua casa, alguns chegam até de madrugada, exaustos, simplesmente nem tem o que comer, vão entrar numa cama, dormem com a própria roupa do corpo, exaustos, e vão acordar logo mais às 5, 6 da manhã, ou até antes, para pegar um trânsito pesado e voltar novamente ao seu trabalho na esperança que vai mudar um dia. Mas olha, a mudança ela é iminente, tudo está acontecendo. E quando a gente vê isso como um grande incêndio, destruindo um patrimônio de praticamente mais de 20 milhões de itens no acervo, que é um acervo mundial, a gente precisa refletir. Nessa semana da independência, 7 de setembro, mais do que nunca, você tem que ser brasileiro. Você tem que colocar a sua questão da pátria acima de tudo. Você tem que pegar o hino nacional e escutar e abrir um dicionário do lado, um Aurélio, um Michaelis, qualquer coisa, abrir e entender cada palavra que está sendo tocada no hino. Na internet tem o hino, né? Abaixa MP3 ali, põe no seu celular e escute cada palavra que tem naquele hino. Tem palavras que hoje em dia as pessoas nem conseguem entender, né? Berço esplêndido, braço forte, né? O lábaro que ostenta estrelado. Você vai entender, né, o verde louro dessa flâmula, essas palavras que são mágicas, que eu tive que aprender também para entender esse idioma. Não foi fácil também, mas quando a gente consegue descobrir os sinônimos e os antônimos dessas palavras, a gente consegue entender o quanto é especial o hino brasileiro. O quanto aquela coisa escrita ali no meio da bandeira, chamado Ordem e Progresso, é cada vez mais importante para você ter na sua vida. Ordem é progresso, esse seria o lema. Você vai entender todas aquelas estrelas, mas principalmente toda a montagem da bandeira, a origem dela, né? Pesquise sobre isso, mas não a origem fictícia, a origem verdadeira, porque
vem de famílias, vem de uma árvore genealógica, vem de nações que lutaram para chegar até aqui. A gente não pode jogar fora toda uma história e falar que a gente começou agora uma vida nova. Não, nós estamos aqui para continuar essa história de nossos pais e avós e bisavós, e imigrantes que vieram de navio para cá, que sofreram, que abandonaram famílias do outro lado do continente, que deixaram suas nações, que chegaram aqui como japoneses que não sabiam falar o idioma, como os italianos, como os alemães, com tantos povos que não dá para a gente falar de um povo só. Como o povo que foi esquecido, como os indígenas, que tinha também ali no Museu Nacional várias coisas indígenas, que para muita gente indígena não tem valor, eles destruíram tudo, muito triste, mas está lá uma cultura. Coisas que resistiram à era glacial, mas não resistiram à falta de respeito com esse sagrado chamado história. E essa história que eu falo para vocês, continue adiante. Lembre de cada um que fez a sua parcela aqui na nação e até mesmo o seu país de origem para chegar ao que chegaram aqui. E fizeram de cada um o Brasil. Nesse 7 de setembro, que é a independência, seja brasileiro. Não seja brasileiro só na época da Copa do Mundo, que você vai sair mais cedo do trabalho e você põe a bandeirinha no seu carro. Não. É nessa hora que você tem que valorizar todas as cores desse Brasil. Mas principalmente o que você quer pela nação nesse ano, que é um ano de grande mudança. Esse é o maior campo energético que você pode ter para a sua vida. Essa transformação para o futuro do que vem agora para os seus filhos, para as pessoas que você ama e para você também. É sério o que a gente está falando. Não dá para ficar com brincadeirinha ou com divisão. Todos são responsáveis por essa nação. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. Existe uma missão secreta no Brasil para que isso se torne a melhor nação do planeta. E nós estamos fazendo a nossa parte. Espero que vocês que acompanham o canal, vocês que acompanham tudo que eu estou falando aqui, lembre-se disso que eu estou falando, que eu estou comentando aqui nesse programa especial. É triste, pessoal, é difícil conter o choro, mas força. Que eu possa terminar falando o seguinte: natural, é triste dizer isso, né? Mas quem tem um passado não tem um futuro. Você não existe à toa. Você só existe porque houve um passado. E você só estará aqui porque você terá que deixar um legado, um futuro. Pense o que você está fazendo para colocar a sua parte de forma histórica. Honrar a todos e até. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra
Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro desta fórmula, traz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amor.